É difícil receber um não. Eu creio que as igrejas estariam bem mais cheias se Deus sempre dissesse sim para as nossas orações. Mas Ele diz não, Ele diz espera, e às vezes Ele diz sim, não é verdade? Mas Deus sempre responde com não, espere ou sim. E se Deus sempre dissesse sim, as igrejas estariam lotadas, as igrejas estariam cheias. E assim também é na vida da pessoa, na vida do ser humano no dia a dia. Como é difícil aceitar um não. Você fala um não para o seu filho, ele fica emburrado. Na igreja você fala não para os irmãos e muitos ficam emburrados com você. Diz o ditado, se você quer conhecer a essência de um ser humano, diga não para ele. E as pessoas têm muita dificuldade de aceitar o não. Por isso que hoje de manhã, a nossa 18ª aula, extraída do Sermão da Montanha, vai falar justamente sobre a oração persistente. Nós já estamos na 18ª aula. Isso quer dizer que realmente nós estamos indo bem. O Sermão da Montanha, o sermão mais comprido da Bíblia e o mais importante também. Vamos ver os versos 7 a 11, a perseverança na oração. E depois dessa aula, haverá só mais 2 aulas, e nós vamos encerrar, então, a série de estudos sobre o Sermão da Montanha. Hoje, então, oração persistente. Vamos nos colocar em pé e fazer essa leitura dos versos 7 a 11, por favor. Irmão Paulo, poderia virar o meu retorno para mim, aqui desse lado, por favor? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem, que pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Podem se assentar? A oração persistente. Esse texto que eu acabei de ler, Mateus 7, versos 7 a 11, fala sobre a importância de uma vida de oração perseverante. A começar em mim, que Deus possa derramar o espírito de oração na vida de todos nós. Mas como é difícil orar. Como é difícil manter uma vida de oração perseverante. Interessante que Jesus, ele fala sobre a importância da oração logo depois de nos ensinar sobre julgamento proibido. Semana passada, não foi? Jesus disse, não julgueis, para que não sejais julgados. Em seguida ele fala, vamos orar, vamos orar. Infelizmente, as pessoas que mais nos julgam são as que menos oram por nós. E as pessoas que nós mais julgamos são aquelas por quem nós menos oramos. Posso repetir essa grande verdade, este fato antológico? As pessoas que mais nos criticam, mais nos julgam, mais acham falta em nós, menos oram por nós. E consequentemente as pessoas em quem nós mais encontramos faltas, também são as que nós menos oramos por elas. Eu conheço um homem cuja vida sempre se baseou no Sermão da Montanha. E ele está aqui nesta manhã. Eu não sabia que ele estaria aqui conosco. Na verdade, ele foi lá para a Igreja dos Surdos. Ele está casado há 55 anos. Ele teve 5 filhos. Um de seus filhos trabalha aqui conosco. E todos os 5 filhos estão hoje envolvidos no ministério. Todos eles, de alguma maneira, estão servindo a Deus. Ele criou os seus 5 filhos
baseado ou de acordo com o Sermão da Montanha. Pastor Daniel Johnson, ele estudou Mateus 5, 6 e 7, e ele pegou todos esses princípios e aplicou na criação de seus filhos. A cada decepção que ele e a sua família atravessavam, ele dizia para os seus filhos que a vida é uma aventura. Se faltava dinheiro, se faltava algum bem material, se alguém ficava doente, se o carro quebrava, se eles tivessem algum tipo de prejuízo, ele sempre dizia para os filhos, a vida é uma aventura. Hoje, com mais de 70 anos, ele continua tão feliz quanto sempre foi. Não é interessante isso? Porque uma coisa é ele ter ensinado tudo isso há 30, 40 anos, e agora você ver que ele continua vivendo tudo isso, significa que a palavra de Deus funciona, que a palavra de Deus dá certo. Eu posso ver então o Sermão da Montanha na vida deste casal, pastor Daniel e dona Jerry, porque mesmo depois de 55 anos, eles estão juntos, são os melhores amigos, e eu posso dizer que este casal tem sido perseverante. E este pastor Daniel, que está conosco hoje de manhã, quando eu era criança, me ensinou que por detrás de todo problema, existe uma raiz, que é a causa daquele problema. Na maioria das vezes, nós só tratamos os sintomas, ao invés de tratarmos a causa. Muitas vezes a causa é que a pessoa ainda não é salva, ela ainda não tem o Espírito Santo habitando dentro dela. Outras vezes, a causa também pode ser uma amargura que está ali habitando, implantada há muitos anos, e você precisa se livrar dela. Ao invés de ficarmos tratando apenas os sintomas do nosso sofrimento, ele ensinava que precisávamos tratar a raiz. E aqui no caso dos fariseus, para quem Jesus está pregando o Sermão da Montanha, e também para os discípulos e a multidão que o acompanhava, Jesus mostrou que a raiz do problema deles era o pecado de orgulho. O que vem a ser o orgulho? Nós falamos do complexo de inferioridade. Nossa igreja é uma igreja humilde, apesar de estarmos num bairro chique. Mas há pessoas que não entram na nossa igreja porque elas imaginam que não seriam bem recebidas, bem tratadas. Elas imaginam que nossa igreja seja uma igreja de ricos. E essas pessoas estão praticando o pecado de orgulho. Isso se chama complexo de inferioridade. E a Bíblia diz que não devemos pensar a nosso respeito além do que convém. Paulo já dizia, eu sou o que sou pela graça de Deus, amém, irmãos? Eu sou o que sou pela graça de Deus. E muitas pessoas praticam o pecado de orgulho, mas ao contrário, Orgulho não é só se considerar melhor que os outros, mas se considerar pior também, menos privilegiado que outras pessoas. E é impossível tratar com pessoas hipersensíveis assim. É muito difícil. Elas vão dizer para você, mas você não entende o que eu vivo, o que eu passo, o que eu sofro. Interessante, Alguém chegou no meu escritório, e não faz muito tempo. Pastor Rômulo, o senhor não imagina o que é passar fome? Eu imagino sim. Aí a pessoa, então o senhor não imagina o que é ser despejado? Eu imagino sim. Aí a pessoa, o senhor não imagina o que é cortar a luz da sua casa? Eu imagino sim. O senhor não imagina o que é cortar a água da sua casa? Eu imagino sim. O senhor não imagina o que é viver num lar quebrantado, pai e mãe separados? Eu imagino sim. Mas essas pessoas, elas acham que elas são as únicas que sofrem na vida. E as únicas que jamais sofreram. Isso é orgulho. Nem preciso falar do outro lado, Aqueles que estão olhando para nós
de cima para baixo. Mas o pastor Daniel, que foi meu tutor, ele nos ensinou que na maioria das vezes a raiz dos nossos problemas é o orgulho. E para vencer este pecado, Jesus ele sugeriu uma vida intensa de oração. O que Jesus ensina sobre a oração persistente? Ele começa dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então veja, pedi, buscai e batei. Esta é a segunda vez que Jesus menciona o assunto da oração neste mesmo sermão. Lembra? O Sermão da Montanha é um sermonete, vários estudos dentro de um mesmo sermão. E ele repete agora, pela segunda vez, o assunto sobre oração. Então, quantos concordam que oração era algo muito importante aos olhos de Jesus? Muito importante. Para mencionar duas vezes no mesmo sermão. E veja que ele fala da oração depois de falar do pecado de julgamento. Então eu posso muito bem dizer assim para o irmão Márcio. Márcio vive falando, gente, isso aqui é ilustração, hein? Isso aqui é um caso hipotético. Eu tenho que deixar isso claro, né, Márcio? O Márcio vive criticando a Viviane para mim. A uma hora eu falo para ele: ô Márcio, se você orasse pela Viviane, o tanto que você fala mal dela, ela seria a moça mais abençoada do mundo. Não é isso que Jesus está ensinando? Se as pessoas orassem por mim, a quantidade de vezes que elas falam mal de mim, eu seria o homem mais abençoado do mundo. E se eu também orasse pelas pessoas, tanto quanto eu não falo mal, mas eu penso mal delas, elas seriam as pessoas mais bem-aventuradas do mundo. É isso que Jesus está mostrando. Pare de julgar e comece a orar pelas pessoas. Desta vez ele fala sobre a intensidade da oração, que começa com um pedido. Pedido à toa. Amado Deus e eterno Pai, nós oramos que o Senhor possa mandar novas famílias para a igreja, famílias que vão se adaptar bem à igreja. Este é um pedido singelo. Mas depois, uma busca. Você não só ora, mas você também se prontifica a ajudar pessoas, visitar pessoas, convidar pessoas. E finalmente, fica aquela bateção de porta. Vocês já passaram por isso? Alguém que não desiste da campainha nunca? E você é obrigado a ir lá fora para ver do que se trata? Jesus está pedindo que façamos isso quando o pedido for muito importante para nós. Ou seja, intensidade, paixão e persistência. Intensidade, paixão e persistência. Talvez neste exato momento haja algo pelo qual você deva estar orando com bastante intensidade, bastante paixão e bastante persistência. É como a mãe de John Wesley, o nome dela era Susan Wesley, e ela teve 19 filhos. Já imaginou, Maria Emília? 19 Isabelinhas, 19 Bárbaras, olha que bênção. E um evangelista ficou hospedado na casa da dona Susana e do esposo dela por mais de 2 semanas. E ele pôde conviver, com o dia a dia daquela grande família. E um dia ele chegou para a dona Susana e disse: irmã Susana, eu reparei que a senhora ensinou aquele menino a mesma lição 20 vezes. Quanta paciência, dona Susana. Como que a senhora consegue? E ela disse: evangelista, se eu tivesse desistido na 19ª vez, eu teria perdido a batalha. Eu teria perdido o meu filho. Foi só na 20ª vez que ele aprendeu. E quantas pessoas estão orando já há anos, e de repente elas desistem, quando talvez Deus já estivesse pronto para lhe conceder o seu pedido de oração. Oração é como pedir, oração é como receber,
Oração é como buscar, oração é como achar, oração é como bater e depois entrar. Ora, se você está batendo, é para poder ter acesso. Bater aqui mostra que precisamos perseverar, pois se a porta estivesse sempre aberta e ela não está, a oração nem seria necessária, ou a oração sempre seria muito fácil. Mas quem não desiste é o que será abençoado. Eu creio que esta é a moral da história. Quem não desiste é que será abençoado. Em Lucas 18, verso 1, Jesus contou-lhes também uma parábola. E olha o tema da parábola: sobre o dever de orar sempre e nunca. Então oração é dever. Dever de orar sempre e de nunca desfalecer. Agora mesmo nós estamos sendo assistidos pelos irmãos lá do norte do Paraná. Um grupo pequeno de pessoas na cidade de Rolândia, por mais de 15 anos, ficou orando, batendo, persistindo, pedindo para que Deus abrisse uma igreja para eles, na cidade deles, ali perto deles. Depois de 15, quase 16 anos, irmão Cleto, finalmente Deus atendeu o pedido deles, amém? E se eles tivessem desistido, se tivessem parado de orar, de bater o tempo todo, inclusive na nossa porta, e finalmente Deus disse: agora é a hora, porque Deus sabia o momento certo para respondê-los. É disso que Jesus está falando. Nós temos o dever de orar, e Deus promete, irmãos, responder às nossas orações, mas elas precisam ser intensas, elas precisam ser sinceras. Por isso que quando a Maria passa por mim, e ela diz: pastor, por favor, ore pelos meus filhos, para que sejam salvos, para que voltem para a casa de Deus. Eu digo para ela: eu vou orar, Maria, mas ninguém vai orar melhor por eles do que você. Alguém consegue orar melhor por um filho do que a mãe dele? De jeito nenhum. E às vezes nós temos a impressão que outra pessoa vai ser mais atendida por Deus do que nós. Não, Deus faz questão de ouvir a oração dos pais. Ninguém vai orar com mais intensidade pelos filhos do que os pais. Ninguém vai orar com mais sinceridade pelos filhos do que os pais. Pedi e dar-se-vos-á. Quantas e quantas vezes eu parava na porta do quarto das minhas filhas e orava por elas ali da porta, sem elas saberem. Antes de ir para a cama, eu ia para o quarto da porta delas e orava por elas. Com bastante intensidade, bastante sinceridade. Pedi e dar-se-vos-á. Quer dizer, orar com paixão. Você sabe que Jesus é contra a ladainha, né? Repetição de palavras. Mas Ele é a favor da oração persistente, da oração contínua. Você já ouviu falar do pregador George Mueller, do século retrasado? Se eu não me engano, na Inglaterra, ele operava um orfanato. E todos os dias era uma luta para alimentar aquelas crianças. E todos os dias ele orava e o milagre acontecia. Ele ficou conhecido como homem de oração. Ele orou por 60 anos pela salvação de 2 amigos perdidos. Nunca desistiu. Um dos amigos se converteu 1 semana antes da morte de George Mueller. E o outro se converteu 1 ano depois. Você sabia que mesmo você deixando o mundo, subindo para o céu, suas orações permanecerão aqui? Elas continuarão sendo respondidas? Minha mãezinha, que já faleceu há mais de 20 anos, eu vejo as orações dela na minha vida, sendo respondidas até os dias de hoje.
Orações nunca morrem. Jesus contou também uma parábola da viúva persistente. E a intenção de Jesus, nesta parábola, foi mostrar a importância da nossa paixão. Nós oramos com intensidade. A viúva, de tanto molestar o juiz da cidade, foi finalmente atendida por ele. Quem realmente tem fé na oração, não desiste nunca. Eu peguei esse princípio uma vez e apliquei para com uma dívida no banco. A dívida não era minha, era uma dívida altíssima, cartão de crédito, juros mais altos que existe, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Os juros de cartão de crédito no Brasil é o maior do mundo. Aí eu disse para o irmão, você vai todos os dias ao banco, importunar o gerente, até que ele aceite fazer uma negociata com você, através da qual você consiga pagar essa conta, mas vai diminuir mais que 50%. E ele foi no primeiro dia, o gerente o dispensou, dizendo que era impossível fazer o que ele estava pedindo. Ele foi no segundo dia, o gerente não esperava vê-lo, eu já não disse que isso não é possível. Ele foi no terceiro dia, e ele não parou de ir, não deu sossego para o gerente, até que ele conseguiu o que ele queria, abaixar a dívida mais de 50% e pagar a dívida em várias prestações que cabiam dentro do bolso dele. É mais ou menos isso. Jesus está dizendo, se um ser humano, pela importunação do outro, acaba cedendo, Deus o Pai também. Se Ele perceber a nossa paixão, a nossa sinceridade e a nossa intensidade, na hora certa, do jeito certo, Ele vai ceder o que nós estamos pedindo também. Por isso que eu sempre falo, cuidado com o que você ora, cuidado com o que você pede. Jesus predisse que nos últimos dias, que nos finais dos tempos, poucas pessoas estariam orando por falta de fé. Por falta de fé. Quando Jesus disse, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Algumas pessoas querem me convencer que fé aqui se refere à doutrina. Jesus vai achar só mentira entre nós. Também, mas fé aqui se refere à nossa dependência de Deus. E Jesus não estava enganado. Quando eu era criança, nos anos 80, eu li um artigo do saudoso Dr. Silas Evangelista de Oliveira. Ele era copastor na igreja da irmã Raquel. Ele era advogado, ele era professor de português por excelência, um homem culto, um erudito. E ele escrevia as palavras do pastor semanalmente. Eu recebi o boletim da igreja. Aqui de Ribeirão, recebi o boletim lá de São Paulo. E eu me lembro que, num certo domingo, ele escreveu sobre a senhora mais desprezada dentro da igreja. E eu fiquei pensando, deve ser a dona Linda, a esposa do pastor. O título, a senhora mais desprezada da igreja. Aí eu fui lendo sobre essa senhora, suas qualidades, fui lendo sobre o que ela realizava dentro da igreja, e lá no final, no último parágrafo, ele apresentou quem era esta senhora. Oração. A oração é a senhora mais desprezada da igreja. Nós realmente não temos tempo mais para nos reunirmos em oração, nem fazemos questão de orar com a nossa igreja. Isso já estava acontecendo nos anos 80, na visão do Dr. Silas. Imagine então nos dias de hoje. Tentaram me convencer que fé aqui quer dizer doutrina, mas cada dia que passa, tenho mais certeza que se trata da nossa dependência de Deus. Os homens estão ficando cada vez mais dependentes
do governo, da ciência, da educação formal e menos dependentes de Deus. Quando criança, eu também, irmãos, aprendi que a oração, ela não se trata apenas de você falar com Deus, no sentido de que Deus está te ouvindo. Mas a oração é para você se ouvir. Eu nunca sou tão sincero e eu nunca sou tão transparente quando eu estou orando. Eu estou enxergando o meu coração. Naquela hora que eu estou perante Deus e falando com Deus, eu me revelo. Eu me conheço. E aí eu trato logo de melhorar a minha vida. Quantos estão entendendo isso? Por isso que a oração é tão importante e por isso que nós fugimos dela. Nós fugimos da oração da mesma forma que fugimos de um espelho. Porque nós não queremos realmente ver como nós somos. Que Deus então tenha graça de nós e Ele derrame o seu espírito de oração sobre as nossas vidas. Por que espírito de oração? Porque existe um espírito de oração. E ele está atuando entre nós hoje, mas não quer dizer que ele vai atuar entre nós amanhã. Então nós precisamos agarrar esse espírito e aprender a orar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em segundo lugar, e qual de entre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Há pessoas que têm essa impressão de Deus. Eu não vou orar porque eu já sei que Deus vai dizer não. Eu não vou orar porque Deus vai dar exatamente o contrário. Então as pessoas já chegam na presença de Deus com esse receio. Vou pedir pão, Ele vai me dar pedra. Vou pedir peixe, Ele vai me dar uma cobra. Então é melhor nem orar. E Deus está, através de Jesus, dizendo: se seus pais, sendo maus, vão lhe dar coisas boas, quanto mais o meu Pai Celestial vai lhe dar coisas boas. Deus, Ele não precisa ser convencido a nos abençoar. Por quê? Faz parte do caráter dele. A Bíblia diz que Deus é amor. Amém, irmãos? Deus é amor. Ele é bom, Ele é generoso. Assim como meu Pai é bom e generoso. Mas Deus é bom e generoso na sua perfeição. Muitas vezes, sem saber, nós é quem estamos pedindo por uma pedra. Ele sabe que vai ser uma pedra para nós. E Ele não quer nos dar uma pedra. Ele quer nos dar o pão. Sem saber, nós é quem estamos pedindo por uma serpente. Ele não quer nos dar uma serpente. Ele quer nos dar um peixe. Que tal aquela mãe cujo bebê recém-nascido estava entre a vida e a morte na UTI pré-natal? Ela orou assim: Deus, salve a vida de meu filho. Eu não aceito outra decisão de sua parte que não seja salvá-lo. Ela orava com raiva. Ela orava determinando. Milagrosamente, a criança foi salva. 2 décadas mais tarde, aquela criança, não mais criança, foi sentenciada à morte por causa de crimes horríveis e bárbaros que ela já havia cometido. Momentos antes de ser executada, aquele rapaz pediu para falar com a mãe. Quando ela se aproximou dele, ele arrancou um pedaço da orelha dela através de uma mordida. Tamanha era a raiva dele contra sua mãe. Antes, Deus o tivesse levado. Quando recém-nascido, Deus é sempre bom, Deus é sempre sábio. Ele é bom quando diz sim para as nossas orações, e Ele é sempre bom quando diz não, ou quando diz espere.
Mas eu estou lhe dizendo, a geração de hoje não aceita não. Em qualquer situação, os filhos vão chegar em casa: mãe, eu quero sair daquela escola. Por quê? Porque a professora me disse não. Porque a professora me corrigiu dentro de sala de aula. Porque a secretaria não aceitou o meu pedido. É a geração que não aceita não. Nem dos pais e muito menos daquelas pessoas que estão de fora. Mais uma vez, o ditado chinês: quer conhecer a essência de um ser humano? Diga não para ele. Fala não para ele. E ele vai parar de gostar de você. Porque ele acha que o seu não é porque você não gosta dele. E nós estamos agindo assim também para com Deus. Olha, eu vou ser sincero para vocês. Mais são os nãos que eu já recebi de Deus do que sims. Você também já teve essa impressão? E graças a Deus por isso. Como dizia a esposa do saudoso evangelista Billy Graham, se Deus sempre dissesse sim às minhas orações, eu teria me casado com um homem errado 1000 vezes. Por isso que Deus diz não, porque Ele tem um plano específico para a sua vida. Jesus disse no verso 11, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Jesus quer nos convencer que, independentemente da resposta, Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. Há um hino em inglês, um hino regional, que sempre que a dona Raquel escuta, ela chora. É um hino contado do ponto de vista, cantado e contado, né? Do ponto de vista de alguém que morreu de um câncer terminal. Enquanto ele estava vivo, a família orava, pedia que Deus o curasse. Ele orava e pedia que Deus o curasse. Mas Deus disse não. E ele faleceu. E agora lá do céu ele está cantando para a família dele. Ah, se vocês soubessem como eu estou bem agora. Deus respondeu a oração de vocês de uma forma muito melhor. Ah, se vocês soubessem como eu estou sendo abençoado agora. Por isso que Jesus disse, porventura achará fé na terra, quando eu voltar? Vou encontrar as igrejas orando juntos, vou encontrar as pessoas confiando em mim, através de uma vida de oração? Olha que interessante a história do mundo. Olha que interessante. Por muitos e muitos anos, Satanás ele tentou convencer a humanidade que Deus não existe. Foi ou não foi? Deus não existe. Por isso que surgiu a teoria da evolução. Tudo aconteceu por um acaso, sem qualquer participação divina. E ele conseguiu. Tanto quanto eu saiba, se o censo for fidedigno, há mais de 200 milhões de ateus no mundo. Não é muito, né? Quando comparado com os quase 8 bilhões de habitantes no mundo. Mas há um bom número de ateus. Mas esse número já foi maior, proporcionalmente falando. Está diminuindo. Então Satanás ele mudou a tática. Ele parou de nos convencer que Deus não existe. Até porque depois do genoma humano, até os cientistas mais à toa do mundo tiveram que se dobrar. Agora existe o que eles chamam de design inteligente. Eles chegaram à conclusão que o nosso DNA é tão organizado, seria impossível ter surgido do nada. Mas voltando ao nosso assunto, ele mudou a tática. Agora ele quer nos convencer que Deus não se importa. Que Ele está a bilhões de anos-luz distante de nós,
nem pensa no que porventura esteja acontecendo aqui na terra. E muito menos em relação a mim, uma criatura tão insignificante. Ele quer nos convencer disso, que Deus não se importa conosco, Deus não nos ama. A nossa esperança está no homem, humanismo. A nossa esperança está nos bens materiais, materialismo. Nossa esperança está no conhecimento, intelectualismo. Mas não em Deus. E a nossa esperança está no governo, assistencialismo. E ele está convencendo, sim, bilhões e bilhões de pessoas. Tanto é que hoje as igrejas neoliberais, elas não estão mais pregando Cristo na vida dos homens, mas os homens na vida dos homens, empoderando as pessoas para que elas possam alcançar os seus alvos e os seus objetivos. Porque se você ficar na dependência de Deus, não chega a lugar algum. E nós estamos refletindo esta filosofia humanística, deixando de orar, deixando de participar dos cultos de oração. Quando criança eu aprendi que oração e Bíblia são mantimentos essenciais para a vida, assim como comer e beber. Você pode até viver uns 40 dias sem alimento, sabia disso? Você fica ali, carne e osso, mas dá para sobreviver, uns 40 dias sem comida. Água, pelo que eu soube, você não passa 3 ou 4 dias sem causar danos irreversíveis. E eu me lembro de alguém falar, a Bíblia é como se fosse a água e a oração como se fosse comida. E quando nós abandonamos a Bíblia e a oração, eventualmente morremos espiritualmente e deixamos de crer em Deus. A falta de oração na vida dos homens e da igreja como instituição é uma prova que o diabo está conseguindo nos convencer que não adianta orar, Cleto. Sabe aquela história, onde houver 2 ou 3 de vós reunidos em meu nome, ali eu estarei? As pessoas não acreditam mais. Muitos perderam a fé no amor de Deus, pois para eles amor é sempre dar o que pedimos. Se Deus fala não, me perdeu. Eu não aceito não. Nem de Deus. Mas o amor de Deus não é dar o que pedimos, mas dar apenas o que precisamos. O amor de Deus é dar o que irá nos fazer bem, e não o que irá nos fazer mal. Pai, o Senhor não me ama, o Senhor só fala não. Ao contrário, eu falo não porque eu te amo. Então nós precisamos fazer o mesmo pedido que os discípulos fizeram a Jesus, em Lucas 11, verso 1. E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quem estava orando? Jesus. Eu passei a minha vida inteira indagando, por que Jesus precisava orar, se nós oramos praticamente a Ele, no nome dEle? Por que Ele precisava orar, se Ele era onipresente, onisciente, onipotente? Por que Ele precisava orar, se Ele próprio era Deus? Satanás não estava enganado quando disse, transforma aqui essas pedras em pães, ele poderia tê-lo feito. Satanás não estava errado quando diz, pule desse pináculo, nada de mal vai lhe acontecer, nada de mal lhe teria acontecido. Então por que Jesus orava? Eu cheguei a essa conclusão. Ele orava porque o maior prazer dele era passar tempo com o Pai. Não era porque ele precisava de alguma coisa, mas ele precisava de comunhão com Deus. E, em segundo lugar, ele orava para nos dar o exemplo. Ele não precisava orar, ele não precisava ser batizado. Mas ele orava e foi batizado para nos deixar o exemplo.
E agora nós nos achamos no direito de, não preciso. A igreja tem cultos de oração, não preciso. Nós estamos trabalhando, estudando a semana inteira, não temos tempo. E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E aí Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Eu não tenho pedido para Deus me ensinar a orar, mas eu tenho pedido para Deus me dar o espírito de oração. Para Ele me dar esse espírito, para que eu possa passar mais tempo orando. Alguns de vocês não teriam condições de se ajoelhar, ficar muito tempo numa posição estática. Meu sogro, que colocou 2 hastes na coluna, não pode mais se ajoelhar. Então ele tem uma poltrona, inclusive nós temos a mesma poltrona aqui em casa, porque quando ele vem para cá ele tem essa poltrona, ele só pode dormir nessa poltrona, não dorme mais em cama. Então eu sempre vejo ele orando, deitadinho na poltrona. Quando não, sentado com a cabeça sobre a mesa. Mas precisamos voltar a orar. Precisamos, irmãos. Se você quer ver Deus operando milagres nesta igreja, na sua família, venha participar dos cultos de oração, todo domingo às 18h15. Esse é o nosso verdadeiro culto de oração. Quarta-feira nós oramos, mas o nosso culto de oração é domingo, 18h15. Só uns 40 minutos mais cedo. O culto começa às 19 horas, né? Só uns 40 minutos mais cedo, e vale a pena, vale a pena. Mas é isso aí. Jesus ensina sobre a oração persistente. Quantos de vocês têm um pedido de oração que você já está orando por ele há mais de 10 anos? Levante a sua mão lá no alto. A maioria. Quantos têm um pedido persistente de oração há mais de 5 anos? Quantos têm um pedido de oração persistente há mais de 1 ano? Todos nós deveríamos ter algum pedido de oração persistente. Salvação dos nossos pais, salvação de nossos filhos, salvação do nosso cônjuge, salvação de nossos colegas de trabalho, além de outras coisas importantes também.